Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 31 de março. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, ouvimos o companheiro Walter Pomar, que fala sobre o novo arcabouço fiscal apresentado pelo ministro Fernando Haddad. Alana Gonçalves, do Rio Grande do Sul, faz a leitura da nota aprovada pela Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda sobre o aniversário do golpe de 64. Comentamos ainda o retorno daquele que não se foi, ou foi, mas voltou, apesar de tanto termos cantado que estava na hora dele ir. Pessoal, hoje é 31 de março, data que marca o golpe militar ocorrido no ano de 1964. Na verdade, foi a partir do dia 31 de março e o golpe se consumou nos dias seguintes. Bom, foi nesta data que os militares golpistas assumiram o poder e deram início a um período de 21 anos de perseguições, torturas, assassinatos, desaparecimentos, cerceamento das liberdades democráticas, ataques à soberania nacional e crimes contra o povo brasileiro. Apesar disso, passados 59 anos, os crimes da maioria dos assassinos, torturadores, ficou impune. Os corpos de inúmeras vítimas jamais foram encontrados. No dia de hoje, começamos nosso podcast com a leitura da nota feita pela Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda, lida pela companheira Alana Gonçalves, sobre este aniversário do golpe, que, ao menos oficialmente dessa vez, não foi comemorado nos quartéis e meios de comunicação das Forças Armadas. Por ocasião de mais um aniversário do golpe militar de 1964, a Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda aprovou e divulga a seguinte resolução: a questão militar no Brasil e nossas tarefas. Neste ano conflagrado de 2023, a passagem de mais um aniversário do infame golpe militar de 1964, que neste 31 de março completa 59 anos, deve servir de mote a uma reflexão profunda da esquerda brasileira e particularmente no nosso Partido dos Trabalhadores sobre a questão militar no Brasil. Não basta celebrar o fato de que, desta vez, não haverá comemorações festivas nos quartéis. Não basta assinalar a data como uma efeméride histórica, que remete a algo convenientemente distante no tempo, merecedor apenas de algum repúdio retórico. Nem podemos acreditar na falácia de que os generais de hoje, e mesmo aqueles que comandaram as Forças Armadas nos mandatos anteriores do companheiro Lula e nos da companheira Dilma Rousseff, não têm laços com a ditadura militar, por supostamente não estarem diretamente envolvidos com as atrocidades cometidas no período de 1964 a 1985. Quando eram jovens oficiais. É preciso compreender que as Forças Armadas, na sua atual configuração, representam um grave fator de instabilidade política e uma permanente ameaça à agenda de urgentes transformações econômicas e institucionais que o PT considera essenciais para enfrentar a crise brasileira. Agenda essa que em 2022 levou mais de 60 milhões de brasileiras e brasileiros a elegerem Lula mais uma vez presidente da República. Por essa razão, é preciso enfrentar o tema sem vacilações, tanto na elaboração partidária como por meio de medidas de governo, abrindo caminho para que a sociedade brasileira possa, enfim, livrar-se da tutela militar e contribuindo desse modo para que se avance minimamente em direção a uma democracia real, que vá além do direito ao voto a cada 2 anos, e que seja capaz de combater a gigantesca, despudorada concentração de renda, poder e riqueza, e assim superar a imensa desigualdade social. Será difícil? Haverá resistências, revides, sabotagem? Obviamente sim. Afinal de contas, as instituições militares são braços armados da hegemonia burguesa e oligárquica existente na sociedade brasileira. Mas para que nunca mais, ou que não se repita jamais, não sejam frágeis palavras de ordem, neste 59º aniversário do golpe militar, não devemos esquecer a questão militar debaixo do tapete, nem avaliar que a simples troca de comando no exército resolve nossas preocupações. Entendemos que o enfrentamento da questão militar no âmbito do governo federal
e, quando preciso, com as devidas interações no parlamento, envolve, na presente conjuntura, 3 diferentes grupos de ações administrativas que podemos sumariar da seguinte forma. Primeiro, continuidade e aprofundamento das investigações da autoria intelectual e material da fracassada tentativa de golpe contra o governo federal em 8 de janeiro último, bem como a devida punição dos responsáveis, além dos remanejamentos necessários nos comandos das forças e das unidades militares e quaisquer outras medidas e adaptações institucionais pertinentes. Segundo, medidas estruturais de médio e longo prazo capazes de democratizar as corporações, por exemplo, mudança das grades curriculares das escolas militares e a democratização da gestão escolar, desmilitarização das polícias militares e desvinculação de exército e PMs, supressão do artigo 142 da Constituição Federal, que prevê o Instituto da Garantia de Lei e da Ordem, GLO. Terceiro, medidas destinadas à punição criminal dos autores das atrocidades praticadas pela ditadura militar, torturas, assassinatos, ocultamento de restos mortais e outros crimes, a localização dos corpos de desaparecidos políticos, a abertura dos arquivos militares, ao pedido de perdão das Forças Armadas da sociedade brasileira e a outras ações relacionadas à reparação de crimes e fraudes cometidos pela ditadura militar ou por seus agentes e aos devidos esclarecimentos à população. Investigação do golpe de 8 de janeiro e punições. No tocante ao item 1, a cada dia fica mais claro que oficiais generais e outros militares de altas patentes envolvidos com o golpe não serão punidos, nem mesmo administrativamente. O ex-comandante do Exército, por exemplo, o general Júlio César Arruda, teria de ser compulsoriamente reformado, uma vez que resistiu às ordens para desalojar o acampamento bolsonarista montado diante do quartel-general do Exército em Brasília, desacatou ministros e o interventor federal no Distrito Federal e chegou a ameaçar um coronel da Polícia Militar que tentava remover os acampados. Além disso, a mídia revelou que outro general de 4 estrelas, Gustavo Dutra de Menezes, então à frente do Comando Militar do Planalto, reuniu-se na antevéspera do golpe frustrado com o então secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro. No gabinete de Torres, que se encontra preso desde que retornou dos Estados Unidos, onde foi avistar Bolsonaro, foi encontrada a minuta de um decreto de estado de defesa por meio do qual seria instaurado um regime de exceção. Depoimentos à CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que investiga os atentados de 8 de janeiro, e a Corregedoria da PMDF, apontam, repetidamente, o general Dutra como responsável por impedir ações contra os bolsonaristas acampados no QG. Portanto, é outro caso de militar da mais alta patente que não pode permanecer na ativa, independentemente das ações que vierem a ser ajuizadas contra ele por participação nos eventos golpistas. Caso os generais Arruda e Dutra não sejam objeto de reforma, passando a reserva, eles continuarão participando do alto comando do Exército, o que, por motivos óbvios, seria uma situação inaceitável, tais as evidências de seu envolvimento com os golpistas. Reformá-los imediatamente é uma prerrogativa do governo federal e deve ser levada a cabo, sob pena de premiar quem conspirou contra a vontade popular. Dutra, por exemplo, vem exercendo uma subchefia do Estado-Maior do Exército, como se nada tivesse acontecido. Quanto às mudanças na estrutura governamental, um exemplo positivo é a transferência da Agência Brasileira de Informações para a Casa Civil, deixando assim de fazer parte do Gabinete de Segurança Institucional. Por outro lado, continua sendo necessária a saída de José Múcio do Ministério da Defesa e sua substituição por alguém realmente qualificado, que seja um legítimo representante do poder civil e não um porta-voz dos generais. Reformas estruturais, legais e constitucionais de médio e longo prazo. O item 2 pressupõe a realização de uma reforma das Forças Armadas e das PMs, que seja capaz de democratizar tanto os processos de recrutamento e de formação de oficiais, como suas estruturas internas, organização, regulamentos e hierarquia. Os currículos atuais das escolas militares são fortemente enviesados pelo conservadorismo mais reacionário, calcado nas antigas doutrinas de segurança nacional e nas agendas expansionistas dos Estados Unidos, a ponto de as Forças Armadas considerarem seriamente a possibilidade de uma invasão da Amazônia pela França e de colocarem um oficial general a serviço da 5ª Frota norte-americana. As escolas militares não podem se furtar às orientações do Ministério da Educação, nem escamotear uma vasta bibliografia de autores e escolas de pensamento que os generais ainda hoje enxergam como subversivos.
A resistência dos militares a qualquer alteração no seu sistema escolar indica precisamente quão crucial é esse sistema na reprodução da ideologia profundamente antidemocrática, visceralmente oligárquica, que historicamente vem enquadrando a visão de mundo de gerações e gerações de oficiais. A esse respeito, diz o relatório final da Comissão Nacional da Verdade nas suas recomendações ao Estado brasileiro: o conteúdo curricular dos cursos ministrados nas academias militares e de polícia deve ser alterado, considerando parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Educação, a fim de enfatizar o necessário respeito dos integrantes das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública aos princípios e preceitos inerentes à democracia e aos direitos humanos. Tal recomendação é necessária para que, nos processos de formação e capacitação dos respectivos efetivos, haja o pleno alinhamento das Forças Armadas e das polícias ao Estado Democrático de Direito, com a supressão das referências à doutrina de segurança nacional. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade faz ainda a seguinte recomendação que devemos levar em conta: reformulação dos concursos de ingresso e dos processos de avaliação contínua nas Forças Armadas e na área de segurança pública, de modo a valorizar o conhecimento sobre os preceitos inerentes à democracia e aos direitos humanos. É necessário que a formação dos integrantes das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública sejam precedida por processos de recrutamento que levem em conta o conhecimento dos candidatos sobre os princípios conformadores do Estado Democrático de Direito e sobre os preceitos teóricos e práticos relacionados à promoção dos direitos humanos. Essas orientações, às quais podemos acrescentar a criação de cotas étnico-raciais, devem ser igualmente válidas nos processos de contratação de docentes das escolas militares por concurso público. Além disso, a gestão das escolas militares é profundamente autoritária, desrespeitando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Constituição Federal, que prevêem a gestão democrática do ensino, com a participação de professores, funcionários e estudantes nos colegiados e nas decisões das instituições escolares. No ensino superior, um exemplo é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, cujo reitor é escolhido em processo de seleção decidido exclusivamente pelo alto comando da Aeronáutica, sem consulta à comunidade do ITA. Ademais, cabe acabar com a tutela militar sobre a educação pública, que ocorreu com a ampliação das escolas cívico-militares durante o governo anterior. Além de não permitir que esse modelo seja mais replicado, é preciso retirar as atuais escolas do controle das corporações militares, para que suas gestões passem para a estrutura civil das redes estaduais de educação. Outra alteração que devemos priorizar, apesar das pesadas adversidades conjunturais, é a desmilitarização das PMs e sua desvinculação do Exército. É preciso pôr fim na falida guerra às drogas. As PMs comportam-se como tropa de ocupação nas periferias e comunidades faveladas dos grandes centros urbanos. São as forças policiais que mais matam no mundo inteiro. O texto atual da Constituição Federal as define como forças auxiliares do Exército e dificulta aos governadores e governadoras exercer comando sobre elas. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade também propõe a desmilitarização das PMs, bem como a das justiças militares estaduais e a exclusão de civis da jurisdição da Justiça Militar Federal. Por fim, vale lembrar a proposta de PEC da autoria do deputado Carlos Zaratini, a qual altera o artigo 142 da Constituição Federal, que prevê atualmente a figura da garantia da lei e da ordem. A PEC acaba com as operações de GLO e transfere automaticamente para a reserva o militar que assumir cargo público. Entendemos que tanto o PT como o governo Lula devem apoiar essa proposta, que tem ainda a vantagem de encerrar as especulações sobre o suposto poder moderador das Forças Armadas, pondo fim a um certo discurso praticado por setores neofascistas com a finalidade de justificar a tutela militar sobre a sociedade civil. Fim da impunidade dos agentes da ditadura militar. O terceiro item contempla as medidas necessárias ao ajuste de contas da sociedade brasileira com a ditadura militar, que são muitas e cuja implantação certamente encontrará aguda resistência por parte de setores sociais interessados em reviver aquela perversa forma de dominação de classes. Por isso mesmo, não podemos descuidar delas. É central a reformulação do artigo 1º da Lei da Anistia e do seu parágrafo 1º, que prevê anistia para os autores de crimes conexos, uma espécie de código para anistiar agentes militares e civis que praticaram torturas, assassinatos e toda sorte de atrocidade contra aqueles e aquelas que se opuseram à ditadura militar, bem como contra diferentes grupos populacionais, inclusive camponeses e povos indígenas. Ao interpretar essa lei em 2010, o Supremo Tribunal Federal considerou válidos os dispositivos de crimes conexos, legitimou a anistia que os militares se autoconcederam,
e a seus cúmplices civis, interditou todo e qualquer processo criminal contra torturadores e assassinos a serviço do regime ditatorial e de seu terrorismo de Estado. Centros de tortura, execuções sumárias, casas da morte, desaparecimento forçado de corpos, falsificação de laudos e etc. Também aqui o relatório final da Comissão Nacional da Verdade traz recomendações que precisam ser cumpridas pelo Estado brasileiro. A Comissão Nacional da Verdade considerou que a extensão da anistia a agentes públicos que deram causa a detenções ilegais e arbitrárias, tortura, execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres é incompatível com o direito brasileiro e a ordem jurídica internacional, pois tais ilícitos, dadas a escala e a sistematicidade com que foram cometidos, constituem crimes contra a humanidade, imprescritíveis e não passíveis de anistia. Mais adiante, registra esse relatório final. Em 24 de novembro de 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos responsabilizou o Brasil pelo desaparecimento de participantes da guerrilha do Araguaia durante as operações militares na década de 1970. Sustentou que as disposições da Lei de Anistia de 1979 são manifestamente incompatíveis com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, carecem de efeitos jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a investigação de graves violações de direitos humanos, nem para a identificação e punição dos responsáveis. Ainda segundo o documento, leis de autoanistia constituem ilícito internacional, perpetuam a impunidade e propiciam uma injustiça continuada, impedindo às vítimas e a seus familiares o acesso à justiça, em direta afronta ao dever do Estado de investigar, processar, julgar e reparar graves violações de direitos humanos. Note-se que em 2018, ao julgar o caso do assassinato de Vladimir Herzog, a Corte Interamericana de Direitos Humanos voltou a condenar o Estado brasileiro e a repelir a autoanistia dos militares. Entre outras medidas, a Comissão Nacional da Verdade também indica as seguintes, no mesmo capítulo 18. Reconhecimento pelas Forças Armadas de sua responsabilidade institucional pela ocorrência de graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar. Estabelecimento de órgão permanente com a atribuição de dar seguimento às ações e recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Prosseguimento das atividades voltadas à localização, identificação e entrega aos familiares ou pessoas legitimadas para sepultamento digno dos restos mortais dos desaparecidos políticos, prosseguimento e fortalecimento da política de localização e abertura dos arquivos da ditadura militar. Tudo isso é extremamente sério. Tudo isso deve ser levado à frente com determinação. Tudo isso nos diz respeito. A questão militar é estratégica. A médio e longo prazos, o sucesso ou não dessas medidas, bem como aquelas elencadas nos itens 1 e 2, poderá vir a condicionar positiva ou negativamente o projeto histórico do PT de emancipação da classe trabalhadora e de transformação da realidade social do nosso país. Não haverá sequer liberdades democráticas no Brasil, muito menos uma democracia, enquanto persistir a tutela militar sobre a sociedade civil, enquanto a tortura não for definitivamente banida, enquanto as polícias militares tiverem licença para matar. Razão pela qual devemos incluir a questão militar entre os itens prioritários do programa do PT e exortar o governo do companheiro Lula a prosseguir avançando. Obrigado pela leitura, Alana. Quem quiser acesso ao texto da nota, está disponível no site do pagina13.org.br. E pessoal, vamos ouvir agora o companheiro Walter Pomar sobre um dos importantes assuntos desta semana. Como a gente sabe, o presidente Lula não foi para a China. Foi diagnosticado há alguns dias com pneumonia leve, já se tratou, já está bem melhor. Mas, como a viagem não ocorreu, o plano de anunciar o novo arcabouço fiscal apenas o seu retorno foi, evidentemente, antecipado. E essa semana, o ministro da Fazenda, o companheiro Fernando Haddad, finalmente apresentou, ao menos em linhas gerais, o que está sendo chamado de novo marco, arcabouço fiscal. Bom, para falar sobre ele, a gente convidou o companheiro Walter Pomar, membro do Diretório Nacional do PT. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast A Esperança é Vermelha. Patrick, você me pede para falar do tema do novo arcabouço fiscal. Eu vou primeiro relatar alguns fatos e depois vou dar minha opinião a respeito. Durante o governo Temer, ainda no ano de 2016, foi aprovada uma emenda constitucional regulando as despesas do governo. O nome popular que se deu a essa emenda constitucional foi teto de gastos. Na prática, o teto de gastos serviu para legalizar um arroxo seletivo
nas contas públicas. Arroxo seletivo, porque uma parte dos gastos continuava protegido. Outra parte dos gastos era arrochada. Aliás, esta é uma característica de todas as leis e similares que supostamente visam o equilíbrio fiscal, que supostamente visam controlar as despesas. Foi assim com a Lei de Responsabilidade Fiscal, imposta no governo FHC, foi assim com a regra do superávit primário, imposta pelo senhor Palocci, foi assim com o teto de gastos. A lógica é penalizar um setor da sociedade e garantir os direitos de outro setor da sociedade. Os penalizados, os mais pobres, os trabalhadores, os pequenos proprietários. Os que tiveram seus direitos garantidos, os salários e rendas mais altas, os grandes empresários, em particular aqueles que vivem no mundo financeiro, entre eles os que ganham dinheiro com a dívida pública brasileira e com a alta na taxa de juros. Pois bem, durante o governo Temer e depois durante o governo Cavernícola, o PT sempre criticou o teto de gastos. E Lula, na campanha de 2022, prometeu que ia acabar com o teto de gastos. Supostamente, este é o objetivo do novo arcabouço fiscal. Se ele for aprovado, acaba o teto de gastos. Entretanto, cabe perguntar, o que está sendo proposto pelo ministro Haddad, com apoio entusiasmado da ministra Tebet, é uma mudança efetiva em benefício dos mais pobres, dos trabalhadores, dos pequenos proprietários? Ou é trocar 6 por meia dúzia? O ministro Haddad, a quem tive a chance de ouvir ontem na Voz do Brasil, disse que se trata de uma novidade, que o Brasil sairá ganhando com a troca do teto de gastos pelo novo arcabouço fiscal. Eu também gostaria que fosse assim, mas ao ler e ouvir o que Haddad disse, penso que estamos diante não de um arcabouço fiscal, mas sim de um calabouço fiscal, como já disseram outras pessoas. Aqui vale lembrar que ainda não foi divulgada a versão final da proposta. Portanto, pode ser que alguma coisa mude para melhor, assim como pode mudar para pior, pois quem vai deliberar a respeito é o Congresso Nacional, onde a extrema-direita e a direita neoliberal são ampla maioria. Mas, tomando como base o que foi dito, minha opinião é a seguinte. Primeiro, é muito grave que o ministro Haddad tenha aberto mão já na largada da intenção de criar impostos que façam os ricos pagarem mais. Na entrevista citada, Haddad disse que o que ele defende é fazer o que Lula prometeu, abre aspas, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, fecha aspas. Portanto, Haddad disse explicitamente que não vai criar novos impostos, nem vai aumentar a carga tributária, que seu objetivo é fazer pagar os que deviam pagar, mas não pagam, ou seja, os que sonegam, os que fazem evasão fiscal, etc. Acontece que isto não é nem suficiente, nem justo. Não é suficiente, pois precisamos de muitos recursos para poder fazer o país crescer e se desenvolver. E não é justo, porque os impostos no Brasil são altamente regressivos. E do que precisamos são mais impostos sobre o patrimônio. Temos maioria no Congresso Nacional para aprovar isso? Provavelmente não. Mas é certo abrir mão desse objetivo? É certo dizer que ele não é necessário para ajustar as contas? É certo não comprar a briga pelo que é justo? Ao escolher esse caminho, de abrir mão já na largada daquilo que seria necessário, Haddad abre mão de contribuir para que, em algum momento, nós consigamos mudar as coisas estruturalmente. É um desserviço. Esse é o primeiro problema que vejo na proposta. Mas não para por aí. O segundo problema que vejo na proposta é que ela introduz o teto de gastos com outro nome de outra forma. A regra proposta por Haddad é a seguinte: as despesas aumentarão até o teto de 70% do crescimento das receitas. Tipo, se produzirmos mais, se arrecadarmos mais, só 70% disso pode se converter em aumento das despesas, ou seja, daquilo que vai para as políticas públicas, de investimento, políticas sociais, etc. Se o país estivesse bem das pernas, essa regra poderia ser prudente. Mas num país que precisa desesperadamente de crescimento, essa regra é uma bola de ferro presa no pé do Estado. Na prática, o que se está dizendo é o seguinte: o papel do Estado na economia vai ser tributar 100, devolver 70 para a sociedade e usar 30 para pagar a dívida pública. Nisso, vamos combinar? Haddad só faz adotar, com palavras novas, a mesma lógica que predominou na Lei de Responsabilidade Fiscal, no superávit primário, no teto de gastos, etc. Haddad parece achar que, fazendo isso, o Banco Central vai reduzir os juros. E, com o Banco Central reduzindo os juros, o espírito animal do empresariado brasileiro vai fazer a sua parte. Os empresários vão investir e, com isso, o país vai crescer. Pode ser que isso aconteça? Pode ser. Sempre pode ser. Assim como podia ser que o governo Biden produzisse uma revolução no capitalismo. Mas o mais provável é que prevaleça o que sempre prevaleceu na história do Brasil. Só houve saltos em nosso desenvolvimento quando o Estado assumiu a dianteira.
Mas como é que o Estado vai assumir a dianteira se nós vamos colocar uma bola de ferro no pé do Estado? Como observou um economista petista, abre aspas, o crescimento da despesa com um redutor sobre o aumento da receita implica, tendencialmente, numa diminuição do setor público na economia, fecha aspas. E se as despesas vão cair em relação às receitas, 70 para 30, por que não reduzir os impostos? E aí, por um caminho torto, uma parte da esquerda vai abrindo caminho para a proposta preferida pelo lado de lá, que é a proposta de redução da carga tributária. Não apenas não criar outros impostos sobre os ricos, mas diminuir os impostos já existentes. Fica evidente por quais motivos a recepção ao novo arcabouço fiscal está tão suave da parte da grande imprensa e mesmo de uma parte da oposição. Claro, se a nova regra for aprovada, algumas despesas estarão protegidas. Segundo a proposta apresentada, saúde e educação, por exemplo, estão relativamente protegidas e a Previdência aparentemente também estaria relativamente protegida. Eu digo relativamente, pois, entre outros problemas, se trata, na melhor das hipóteses, de manter o status quo, que não é bom. Mas as demais despesas vão ter que pagar por essa proteção. Para que algumas escapem do dispositivo 70-30, outras vão ter que crescer menos, senão a média não será 70-30. Na sua fala, Haddad disse também que há uma regra anticíclica, um colchão. Mas o colchão proposto por Haddad parece aqueles que a gente levava enrolado para acampar, bem fininho. Para explicar, se as receitas crescerem muito pouco, as despesas vão crescer menos ainda, pois a regra é 70-30. E nesse caso, o investimento estatal, ao invés de ajudar a superar o baixo crescimento, vai empurrar o crescimento ainda mais para baixo, pois, segundo a regra, ele vai cobrar 100 de tributos e vai devolver só 70. Pensando nisso, a proposta de Haddad prevê, vou citar de novo o tal economista, que, abre aspas, se a receita crescer menos do que a inflação, será possível aumentar as despesas corrigidas pela inflação e mais um crescimento real de 0,5%. Fecha aspas. Inflação mais 0,5%. Uau! Ainda bem que vivemos numa época em que a economia brasileira e mundial está estável, crescendo, de vento em popa. Numa época como essa, 0,5% seriam plenamente suficientes, especialmente num país como o nosso, que já tem os problemas fundamentais resolvidos. Agora, se a gente estivesse num país cheio de desigualdades estruturais, necessitando crescer muito e rapidamente, e numa época mundial de crise e de instabilidade, obviamente, a regra de inflação mais 0,5% é muito pouco. Ironias à parte, a proposta de Haddad inclui também uma proposta de bandas e a promessa de redução ainda mais acentuada de despesas no ano seguinte ao descumprimento eventual da meta. Sem falar de uma homenagem talvez involuntária ao ex-ministro Paulo Bernardo, a intenção de se chegar a um déficit zero, creio que em 2024, e se chegar ao superávit primário em 2025. Cá entre nós, se essa proposta for aprovada e aplicada da forma como está, vamos nos preparar para entregar o governo enxuto para que a oposição assuma em 2026. Em resumo, para citar um outro economista, abre aspas, a proposta segue o princípio neoliberal, o mito de que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, acreditando no outro mito, o da fadinha mágica do mercado. Cá entre nós, não me surpreendo. Como disse o secretário executivo do ministro da Fazenda, abre aspas, a democracia deve caber na regra econômica, fecha aspas. Ou seja, é a regra econômica que prevalece e a democracia que se adapte. O que nós devemos fazer? Primeiro, criticar essa proposta, que segue os mesmos parâmetros de tantas outras. Segundo, exigir que o governo se comprometa em cobrar impostos dos ricos, inclusive criando novos impostos. Terceiro, exigir que o governo se comprometa com metas sociais e de crescimento. E quarto, mobilizar a sociedade. Se nós não fizermos isso, vamos viver de novo o que já vivemos no primeiro governo Lula. 2 anos de arroxo, uma derrota nas eleições municipais e uma crise de governabilidade no biênio pré-eleição presidencial. Todo mundo aqui lembra do que aconteceu em 2004 e da crise de 2005. Alguém pode dizer, mas naquela ocasião nós demos a volta por cima em 2006. É verdade, foi quando, aliás, a gente derrotou o Geraldo Alckmin, candidato dos tucanos. Acontece que naquela ocasião, em 2006, nós enfrentávamos uma única oposição e o mundo estava bem mais tranquilo do que hoje. Nesse momento, 2023,
nós enfrentamos duas oposições, a neoliberal tradicional e a cavernícola. E o mundo está numa confusão generalizada, inclusive em guerra. Bom, finalmente, hoje é 31 de março, 59 aniversário do golpe militar que deu origem à ditadura. Um bom momento para dizer que nós precisamos derrotar, além da herança maldita da ditadura militar, nós precisamos derrotar também a ditadura do capital financeiro e libertar o Brasil do arcabouço, quer dizer, calabouço fiscal e de suas regras econômicas, mesmo aquelas regras que vêm com aparência gourmet, cheias de Nutella. É isso, Patrick. Muita briga pela frente. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E por falar em muita briga pela frente, né, Walter? Esta semana, na verdade nessa quinta-feira, dia 30 de março, quem retornou ao Brasil foi aquele que nós mandamos embora, o Bozo. Muitos de nós cantaram a plenos pulmões que estava na hora dele ir. E ele se foi, derrotamos ele nas urnas e ele sequer esperou o final do ano. Foi embora para os Estados Unidos. E ficou lá os últimos 3 meses. E essa posição do Bozo deixou muita gente achando que, bom, ele tinha ido para nunca mais voltar. Acontece que isso nunca passou de grande ilusão, pelo contrário. A presença do Bozo continuou muito constante, não apenas nas suas redes ou entre os seus apoiadores, mas na política que a sua turma defende todos os dias. Só que agora ele está de volta. E o que isso representa? Bom, muita coisa. De um lado, tem gente achando que o retorno do Bozo vai ser ruim para ele. Vai ser ruim para ele porque ele vai ter que responder agora, por exemplo, sobre o que ele fez com as joias que recebeu e tentou embolsar dos sauditas. Já devolveu uma parte, mas ao que tudo indica, tem muito mais coisa que ele recebeu e não devolveu e não quer devolver. Bom, além disso, também tem que enfrentar disputas pelo seu espólio. Afinal de contas, existe uma disputa real sobre quem iria liderar a oposição no seu lugar. E com ele aqui, quem o fará? Bom, além disso, também tem uma série de ações judiciais contra ele, que podem inclusive deixá-lo inelegível. Bom, tudo isso pode acontecer e deve de fato se concretizar, só que, no entanto, o peso dos acontecimentos, convenhamos, não está nesse caminho. O retorno do Bolsonaro ao Brasil tem implicações no que diz respeito à organização da extrema-direita e da oposição contra o governo do presidente Lula. Sem o Bozo aqui, nós já tivemos o 8 de janeiro, nós já tivemos a ofensiva da extrema-direita no Congresso Nacional e, bom, até o presente momento, uma série de questões estão travadas. Por exemplo, a definição sobre como é que vão ser votadas e a tramitação das importantes medidas provisórias que estão travadas até o momento no Congresso Nacional pela disputa entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. A volta do Bozo também tem influência sobre isso e vai deixar a sua base muito, mas muito mais atiçada. E tudo isso, gente, em um momento em que as coisas não vão tão bem assim. Março está acabando, portanto, o final do 3º mês do governo Lula, e os índices, por exemplo, de desemprego cresceram. Ao menos são esses dados divulgados nessa semana. Aumentou para quase 9% o índice de desemprego no país. A inflação continua muito alta. E para piorar a situação, infelizmente, como o Walter explicou, essa proposta de arcabouço fiscal não contribui para que as coisas melhorem, muito menos que melhorem rapidamente. Por essa razão, devemos começar o mês de abril daquele jeito que nós falamos no podcast em algumas edições, deflagrando muita luta e mobilização. O mês de abril foi, historicamente, um mês de lutas, chamado inclusive assim, de Abril de Luta. Que isso aconteça, porque o retorno do Bozo vai mobilizar muito o lado de lá. Esperamos que o lado de cá não fique esperando que as ações do governo resolvam os problemas, porque isso, companheirada, não vai acontecer. Sigamos firmes, saudações petistas e até mais.